Eu coloquei aqui a capa do meu livro, que foi exatamente o título que vocês adotaram para a minha presença, a minha participação. Construindo marcas que alimentam o poder das empresas e transformam sociedades, que é um tema muito amplo. Eu vou falar de alguns pontos que sempre me chamam a atenção em relação a isso. Então, vamos lá. Só queria lembrar de uma coisa importante para nós. Quem somos nós? Eu sou Jaime Troiano, sou um dos dirigentes da Troiano Brand, uma empresa que tem quase 30 anos, é a primeira empresa brasileira de branding, que tem um conjunto de elementos que nos definem, que nos caracterizam. Somos movidos por um propósito muito claro. Nós construímos histórias de marca e inspiramos histórias de vida. Mas eu quero começar falando de um tema que é cada vez mais atual e perigoso para quem mexe com branding. Nós estamos vivendo uma época, a época do Big Data, né? Que não é obrigatoriamente a época dos insights. Insight é aquilo que gera valor, né? Vocês terem uma ideia, hoje nós somos premiados com 2,5 quintilhão, não sei se vocês sabem o que é quintilhão, é zero aberto, 2,5 quintilhões de bytes todo santo dia. Em 2024, daqui a 2 anos, portanto, o número de bytes que vai estar disponível nas redes é maior, acreditem vocês, do que o número de grãos de areia de todas as praias do mundo somada, tá? Então, é muita informação, o que aparentemente é muito bom. Mas, por outro lado, isso nos leva ao seguinte resultado. Nós estamos vivendo uma época com um grande déficit de profundidade e um grande esbanjamento de dados, né? O déficit de profundidade se caracteriza por, em primeiro lugar, uma enorme precipitação digital. Isso na geração mais jovem é ainda mais intenso. Segundo, uma síndrome do imediatismo, que é alguma coisa que não combina com branding de forma nenhuma. E terceiro lugar, uma fascinação por essa montanha de informações, como se ela resolvesse tudo em nossa vida. Nós achamos que o melhor antídoto contra o risco, e o risco é grande, hein, pessoal, do uso descontrolado desse volume de informação, ou seja, desse tsunami high-tech, é recorrer ao que nós chamamos de high-touch. Na verdade, não somos nós que fazemos essa oposição, foi na década de 90 o John Naisbitt, um dos criadores das mega tendências. E o que a gente sabe hoje é que quanto mais tecnológico é o mundo, mais a gente sente falta do que é não tecnológico, do high touch, do acolhimento, do contato pessoal. As empresas, os bancos, as empresas de varejo cada vez estão tentando mais controlar esses dois lados dessa equação, né? Eu mostro aqui um exemplo de que eu nunca me esqueci na vida. Viajando pelo interior de Minas Gerais, eu vi uma senhora, essa moça que aparece na foto, chamada Dona Luciana, numa casinha bem simples, no meio do mato, né? E eu cheguei para... Eu sou muito fuçador, viu, pessoal? Sou um voyeur por excelência. Cheguei próximo da casinha dela e perguntei: oi, Dona Luciana, tudo bem? Eu estou vendo aí na parede do seu tanque uma caixa que eu conheço, essa caixa aqui. Ela falou: é verdade, é uma caixa de omo. Eu falei: puxa vida, parabéns. A senhora, apesar de tudo, dessa dificuldade que é a vida do seu dia a dia, usa omo nas suas roupas, né? Na roupa das suas famílias, da sua família. Ela falou: olha, posso falar uma coisa para o senhor? Honestamente, eu comprei omo uma vez, mas o que eu ponho aí dentro é um outro detergente. Eu falei: mas como assim? Ela falou: sabe o que é? Eu quero estar segura de que os outros sintam que eu estou tratando bem da minha família. Então, olha, eu nunca conseguiria isso com um monte de informações, a não ser que eu tivesse feito o que eu fiz, me aproximado, conversado, entendido. A gente precisa ver, ouvir e sentir. É isso que ajuda a neutralizar a avalanche de informações high-tech, né? E eu só consegui descobrir isso
porque eu me aproximei dela. Tivesse perguntado de outra forma, eu teria sentido mais uma vez isso que está escrito na tela. Consumidores, pessoal, dizem o que pensam, mas fazem o que sentem. E entender o que o consumidor diz talvez seja a grande traição, a grande armadilha para um profissional de branding que precisa entender aquilo que, de fato, eles sentem. Muito bem. Olha, nessa mesma batida, falando de que a gente está obeso de informação, não podemos esquecer que hoje, e sempre na vida do ser humano, 95% aproximadamente do que nós pensamos, do que nós sentimos, está um pouco menos visível do que nós queremos acreditar. Está escondido num plano menos consciente. E a gente precisa, como profissional de branding, penetrar nesse espaço que o Ulrich chamava, no livro dele da década de 70, de um pequeno espaço escuro de 1 centímetro cúbico úmido na nossa cabeça. Se a gente não fizer isso, nós estamos criando projetos de branding com muita superficialidade. Uma das formas de evitar isso, além de uma conversa face-to-face como essa que eu fiz com a dona Luciana, é entender que quando um consumidor ou um cliente fala de um atributo de produto, na verdade, esse atributo de produto implica num benefício objetivo, que gera um benefício subjetivo e que, em última instância, toca em valores. O que a Luciana falou para mim foi exatamente isso. Olha, sei que Omo é bom, Omo me garante limpeza, mesmo sabendo que lá dentro nem sempre tem Omo, mas ela não estava nem mentindo para mim, ela acredita que a projeção daquela imagem tem um papel importante na vida dela e, em última instância, toca em valores. Que valores? A sensação dela estar sendo, vamos dizer, vista como alguém dedicada para as coisas da sua casa e da sua família. Portanto, para quem quer mexer com branding, pessoal, não adianta fazer como esse senhor aí, botar o dedinho dentro do aquário, não. Você tem que vestir uma roupa de escafandrista, me perdi aqui. Escafandrista, né? E botar o dedinho lá dentro, entrar para valer dentro da água e entender a vida das pessoas. Só uma montanha de informações não resolve. O importante para quem quer mexer com branding é pegar o dado transformar em alguma informação que gera conhecimento, até você chegar no que tem mais valor, que é o insight em última instância. Nós, nessa fase atual, com tanta informação disponível, e a garotada que me desculpe, mas eles estão fascinados por isso, estamos obesos de informação, mas estamos anoréxicos de insights. Então, branding exige esse tipo de conhecimento profundo, essa penetração na alma dos consumidores. E, por falar em obesidade, no caso de branding, pelo amor de Deus, remédios eu recomendaria contra a obesidade, ou seja, contra essa visão superficial do consumidor que não nos leva a nada no projeto de branding. Primeiro, lembrar o seguinte, insights são as coisas que, de fato, geram valor. Se você tiver na sua frente um monte de dados, pessoal, gaste tempo, invista muito, torturem os dados, até que de lá saia alguma informação de fato importante. Segundo lugar, insights, os verdadeiros insights, revelam necessidades e verdades que não são passageiras, normalmente são necessidades mais universais. Terceiro, insights são simples e, por isso, muito poderosos. Ou são poderosos ou são simples. Muito provavelmente isso. Dizia o Leonardo da Vinci, no século XVI, que a simplicidade é a suprema sofisticação. E para fazer uma obra como Davi, ele dizia assim, é só tirar da pedra aquilo que não interessa, mas isso exige uma dedicação enorme até você chegar na alma da simplicidade. Eu vou passar um filme aqui, espero que vocês consigam ouvir, porque é melhor do que 1000 palavras, é ouvir essa história, é uma história verdadeira,
contada por um cidadão sobre a vida do Rui Barbosa. Todos sabem quem é o Rui Barbosa. E eu espero que vocês consigam ouvir, porque ela é simplesmente inesquecível. Rui Barbosa era um escritor profundo conhecedor da língua portuguesa. Ele morava num sobrado grande, assim, e tinha um quintal grande. E o quarto dele era na parte de cima. Aí, lá ele tinha, no quintal, ele tinha pato, marreco, ganso, peru, paizão, tinha de tudo, galinha de Angola e tal. Aí, um dia, 2h da manhã, ele escutou um barulho assim, e foi lá, colocou o roupão, saiu na sacada, acendeu o holofote assim, mas quando ele viu, tinha um cara roubando as galinhas, pato, marreco, ganso, embaixo do braço do cara, assim. Quando ele acendeu o holofote, o cara olhou para ele, ele olhou para o cara e falou assim: ó, bucéfalo, não és pelo valor íntegro dos bípedes ou dos palmípedes, mas sim pelo ato sorrateiro de galgares, os proclamos umbrais de minha residência. Se fazes por necessidade, transigo, mas se fazes para abusar de minha prosopopeia de homem digno, minha bengala fosfórica no laudo de sua sinagoga. Ou melhor, reduzir-te-ei a 0. Aí o ladrão olhou para ele e falou: mas eu levo as galinhas? Pois é, pessoal. Aqui no nosso escritório, na nossa empresa, é muito comum quando a gente chega em determinados estágios do nosso projeto, do projeto com o cliente nosso, né? Um olha para o outro e fala: vem cá, será que nós vamos levar a galinha ou não estamos levando a galinha? Quer dizer, a gente, quando não chega a uma solução simples, a gente não consegue dar o passo seguinte. O primeiro ponto que eu queria deixar para vocês: esqueçam essa vocação pelo volume de informação e pensem o seguinte: a simplicidade é a suprema sofisticação, dizia Da Vinci.